bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais esse encontro que temos hoje da Abraflip. Meu nome é Thales, estarei como host nessa sessão, auxiliando nos bastidores, o coordenador dessa sala, que será o professor Silvio César Alves. Qualquer necessidade ou dúvida, vocês podem me contactar através do chat, pode ser ativado na barra inferior da tela de vocês. A gravação já está ocorrendo, então convido a todos a ativarem as câmeras para que a gente possa ter uma maior interação. A nossa sessão tem duração de aproximadamente 2 horas. Para trabalhos na nossa sala serão 20 minutos estipulados para cada um, e o tempo restante pode ser utilizado então para as discussões. Qualquer falha, problema, pode me comunicar. Então, desde já passo a palavra para o nosso coordenador, agradecendo a presença aqui na nossa sala. Desejo a todos boas-vindas e boas apresentações. Professor, fique à vontade. Bom dia a todos. A gente vai iniciar aqui a apresentação da mesa EG1, Poesia e Pensamento. E antes gostaria de agradecer novamente a comissão organizadora do 28º Congresso Internacional da Abraflip, por tudo que vem acontecendo, um congresso maravilhoso, mesmo ainda que de forma remota, resgatando alguns elementos essenciais que caracterizam a tradição do Congresso da Abraflip. Então, parabéns a todos mais uma vez. Vou anunciar a primeira comunicação da Isabela Cristina Goda de Martino, da Unifesp, que se intitula O Silêncio Sombreado de um Não Lugar, uma análise intertextual de 2 poemas de Daniel Faria, baseados no Salmo 123. A Isabela é graduada em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, 2011, e Artes Cênicas, pela Escola Superior de Artes Célia Helena, 2014. Pós-graduada em Direção Teatral pela Escola Superior de Artes Célia Helena. Pesquisadora... Deixa eu fazer uma interrupção. Thales, eu estou vendo você aqui no plano principal, é isso mesmo, né? Ou tem alguma coisa errada? A princípio é para estar todas as telinhas, normal. Tá. Então, eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, se tiver alguma coisa errada, vocês consertam aí para mim. Tá, joia. Pós-graduada em... É pesquisadora nas áreas de literatura, fotografia, teatro. Tem algumas publicações no Prelo. Por exemplo, Nos Dias que se Fazem Escuridão, Como Narrar a Sombra, a narrativa do trauma em Austerlitz, de W.G. Sebald, a ser publicado na antologia Formas de Resistência e Resistências das Formas, ensaio sobre literatura e política, na revista Gueto, editora Cousa. Também 3 formas de devoção, memória, luto e melancolia, na prosa de Patti Smith, a ser publicado pelas edições Calmafeu, da editora Macondo. Também a Poesia da Experiência, ser publicado pela editora Macondo. Participa do grupo de pesquisa em poesia contemporânea da PUC de São Paulo, estudos de poética, interconexão diacrônicos sincrônicos na poesia brasileira e portuguesa. Eu vou apresentando um por um, e na medida em que as apresentações forem terminando, eu vou fazendo as apresentações. Então, eu vou dar a palavra agora para a Isabela. Isabela, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Quando tiver faltando 5 minutos, você vai ser avisada, tá? E quando for chegando a vez dos outros, eu vou fazendo a apresentação. Fique à vontade agora, Isabela. Obrigada, professor Silvio. Obrigada a todos. Bom dia. E eu vou testar aqui, então, a apresentação. E como vocês não aparecem para mim no momento em que estiver passando, eu gostaria... Vocês estão vendo a apresentação? Então, tá. Perfeito. Sim. Obrigada, Suzana. Bom,
acho que o professor Silvio já me apresentou, mas eu sou pesquisadora na Unifesp. Meu orientador é o Leonardo Gandolfi, o professor Leonardo Gandolfi, e eu estou pesquisando a poética, o projeto poético do Daniel Faria. E dentro dessa pesquisa, eu encontrei 2 poemas dele sobre o Salmo 136 e 137, e comecei a traçar uma arqueologia, uma árvore genealógica mesmo de poetas e até mesmo músicos que cantaram ou fizeram poemas e textos e contos e livros baseados em diálogo com esse salmo. E eu gostaria aqui de apresentar para vocês que eu acho que o objetivo mesmo dessa minha fala, nessa apresentação, eu proponho comunicar os procedimentos formais e os pensamentos poéticos em 3 poemas de Camões, o poema Sóbulos, os rios que vão, e 2 sonetos do mesmo autor, Na ribeira do Eufrates assentado e cá nesta Babilônia, e o poema de Daniel Faria, Juntos nos rios da Babilônia, publicado no livro Homens que são como lugares mal situados, a fim de elucidar esse diálogo entre esses poemas e o Salmo 136 e 137. Eu gostaria aqui de mostrar nessa fala para vocês os pontos de aproximação e distanciamento desses poemas, incitando uma reflexão de como aproximam e se distanciam desse salmo e quais discussões se resultam nas suas diferentes épocas. Essa intertextualidade proporciona uma claridade analítica de como o Salmo 136 corrobora para destacar temas centrais que eu estou pesquisando e analisando na poética do Daniel Faria, que é a questão do silêncio, da memória e da errância. Para abertura aqui, eu gostaria de ler com vocês o Salmo 136, e vou comentar um pouquinho rapidamente dos aspectos formais e também do significado do texto. Aqui eu estou usando uma versão do Jorge de Sena, na obra 30 anos de Camões. O Salmo é o seguinte: junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e pusemos a chorar, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porque ali nos pediram os que nos levaram cativos palavras de canções, e os que por força nos levaram disseram: cantai-nos um hino dos cânticos de Sião. Como cantaremos o canto do Senhor em terra alheia? Se me esquecer de ti, Jerusalém, a esquecimento seja entregue à minha direita. Fique pegada a minha língua às minhas faces. Se eu me lembrar de ti, se eu não me propuser a Jerusalém como principal objeto da minha alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém os que dizem: arruinai nela até os fundamentos. Filha desastrada de Babilônia, bem-aventurado o que te der o pago que tu deste a nós outros. Bem-aventurado o que apanhar as mãos e fizer em pedaços numa pedra teus tenros filhos. Bom, primeiro o Salmo 137, ou Salmo 136 ou 137, segundo a Septuaginta, é um dos salmos mais conhecidos do livro dos Salmos. A gente pode pensar esse salmo como uma arte poética do exílio, um texto que fala sobre o cantar e nos coloca uma reflexão da possibilidade de se cantar uma ausência. Um texto que indaga de antemão como é que o literário, o canto, justifica a ausência, ele presentifica uma ausência. A gente pode pensar esse salmo como um metacanto poético. Ele canta sobre o cantar. As suas linhas de abertura, em latim, Superflumina Babylonis, em inglês, By the Rivers of Babylon, e em português, Sob os rios que vão por Babilônia, foram reproduzidas diversas vezes dentro do repertório cultural do Ocidente. O salmo ele expressa o lamento do povo judeu em exílio após a conquista de Jerusalém em 586 a.C. Os seus 9 versículos revelam uma lamentação dos judeus, como a saudade de Sião, o monte do templo dos judeus em Jerusalém após a invasão da Babilônia. Os judeus que sobreviveram à guerra contra a Babilônia tornaram-se cativos dos babilônios
E esses, talvez por curiosidade ou para se divertir com o sofrimento dos seus cativos, pedem a eles que cantassem os seus hinos. Os judeus não conseguem, por entenderem que estavam longe da presença de sua terra e de seu Deus. E esse verso, como cantaremos o canto do Senhor em terra alheia, inspirou diversos compositores e poetas ao longo da história, representando um grito dos submissos exilados. Na história da literatura, diversos autores utilizaram o Salmo como inspiração, desde Camões, Daniel Faria, os autores aqui citados do qual eu vou trabalhar, até por conta do tempo dessa fala, mas também o Saramago, e na prosa a gente pode citar ainda o Antônio Lobo Antunes, com romance escrito em 2010 sobre os rios que vão, e o conto Superflumina Babilônios, do Jorge de Sena. Partindo da ideia que a Júlia Kristeva toma emprestado do Batkin, de que todo texto e a palavra introduz um diálogo com outros textos, eu quero trabalhar aqui com vocês a carga dialógica dessas palavras desses dois poetas portugueses, principalmente Camões e Daniel Faria. Citando aqui a Tiffany Samoy, a voz e a palavra de outrem se inscrevem nas palavras que dizemos, e o diálogo identifica-se com a expansão de todos esses enunciados. Todas as palavras abrem-se assim às palavras do outro, o outro podendo corresponder ao conjunto da literatura existente. Nós iremos analisar esses diálogos com essa visão de que os textos literários abrem sem cessar o diálogo da literatura com a própria historicidade. Vou começar aqui falando brevemente da biografia de Camões. Acredito que todos aqui conheçam, obviamente, mas é um poeta nascido em 1524 ou 1525, uma data indeterminada. Teve uma vida atribulada e com a experiência do exílio, que é o mais importante para nós aqui. Em 1552, ele fere um funcionário do paço devido a uma rixa, o que leva para a cadeia. Ele é liberto em março de 1553, e é perdoado com a missão de servir o rei da Índia. Ele é preso novamente em Goa, dessa vez por dívidas, e procura ajuda das autoridades com as quais mantinha relações amistosas, que lhe davam proteção em troca de escritos que fornecia. Em 1567, ele enfrentou sérias dificuldades econômicas. Após muitos anos vivendo no Oriente, recebeu a ajuda de diversos amigos. Em 1569, ele retorna a Lisboa, que é quando ele traz consigo os Lusíadas, com a pretensão de editá-lo, mas sem os poemas líricos. Camões, eu queria abordar aqui 3 poemas, e obviamente também de uma forma breve, daria para aprofundar muito mais, mas que de fato reverberam o Salmo 133, dialogam com o Salmo 136. Um dos sonetos é o soneto conhecido como soneto 129, na ribeira do Eufrates assentado. Na ribeira do Eufrates assentado, discorrendo me achei pela memória, aquele breve bem, aquela glória, que em ti, doce Sião, tinha passado. Da causa de meus males perguntado, me foi. Como não cantas a história do teu passado, bem, e da vitória que sempre de teu mal has alcançado? Não sabes que a quem canta se lhe esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Canta, pois, e não chores dessa sorte. Respondo com suspiros. Quando cresce a muita saudade, o piedoso remédio é não cantar sem sua morte. Aqui a gente pode perceber que o poema apresenta uma situação similar à do Salmo. O eu lírico está assentado à beira do Eufrates, lembrando dos tempos bons vividos na própria terra. E então lhe é feito 2 perguntas em verso. Como não cantas a história de teu passado bem e da vitória, que sempre de teu mal has alcançado? E não sabes que a quem canta se lhe esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Nesse sentido, a voz que realiza essas questões sugere que cantar, colocar em palavras a memória, relembrar aquilo que foi perdido é um alívio, uma forma de espantar o mal, a angústia, a tristeza e a catástrofe. Mas são nos 3 últimos versos que o lírico responde: quando cresce, há muita saudade, o piedoso remédio é não cantar senão a morte. Ou seja, há uma amargura, uma tristeza, um saudosismo melancólico de se estar longe da sua terra, numa reminiscência de um passado perdido, um tempo que não voltará mais.
Camões realiza uma transposição de aspectos da sua obra biográfica metaforizados em termos de subjetividade. O autor, como judeu, também experimentou o desterro do seu país. O soneto utiliza nas vozes dos personagens do Salmo a sua própria voz. Babilônia, por ser um espaço de tempo do exílio, mostra um eu lírico condenado a lamentar suas memórias e a emitir um canto de falta, de ausência e de morte. Jorge de Sena, que, além de poeta, foi um exímio crítico, faz o seguinte comentário sobre o Salmo e o valor literário dele para Portugal no livro Babel e Sião. Ele fala assim: este tema, de grande importância na tradição judaica e na cristã, assume crucial valor literário em Portugal. Camões transformou o Salmo numa pessoal e individualizada expressão do seu pensamento poético, que é uma das mais extraordinárias criações poéticas, não só da sua obra, como do seu tempo ou da poesia universal, a oposição simbólica entre Babilônia e Jerusalém. O segundo soneto que eu gostaria de analisar aqui com vocês é o famoso soneto Cá desta Babilônia, dono de Mana, que também faz uma alusão direta ao Salmo. Cá desta Babilônia, dono de Mana, matéria a quanto mal o mundo cria, cá onde o puro amor não tem valia, que a mãe que manda mais tudo profana. Cá onde o mal se afina e o bem se dana, e pode mais que a honra, a tirania, cá onde a errada e cega monarquia cuida que um nome vão a Deus engana. Cá neste labirinto onde a nobreza, com esforço e saber pedindo vão as portas da cobiça e da vileza. Cá, neste escuro caos de confusão, cumprindo curso, estou da natureza. Vê se me esquecerei de ti, Sião. No poema eu lírico está na Babilônia e relata os males de tal lugar, como, por exemplo, a falta de amor, a cobiça e a vileza da nobreza, a cegueira da monarquia, um lugar de caos e confusão tão diferente da terra que habitava antes. Aqui há uma antítese, uma contradição tão nítida da boa terra de Sião, onde o bem impera, em oposição ao lugar que é a Babilônia, onde o mal impera. Lugares opostos. E é por isso que o lírico não esquece a terra perdida. As referências à monarquia, verso 7, e à nobreza, verso 9, permitem uma leitura contextualizada historicamente, de acordo com a qual Babilônia seria o Oriente, espaço onde ocorriam desmandos cometidos pelos representantes do Império Português, cuja capital, Lisboa, seria Sião, local onde a presença do monarca supostamente impediria tais desmandos. Mas ainda é possível fazer aqui uma leitura a partir de parâmetros filosóficos também, segundo a qual Babilônia seria esse mundo material, o mundo sensível de Platão, do qual o ser humano teria que se libertar para atingir a plenitude do mundo espiritual, esse mundo inteligível platônico. Nesse sentido, as saudades do que fala o poeta corresponderiam às reminiscências da alma humana, que manifesta uma irresistível tendência ao aperfeiçoamento, isto é, retornar ao mundo inteligível de onde se origina. E há ainda uma possível leitura que Babilônia seria esse Portugal no qual o poeta cantava os seus desfortúnios com as suas ferrenhas críticas à monarquia, como fez em Os Lusíadas, e neste último caso, Sião de fato se torna uma idealização, essa idade de ouro. Além desses dois sonetos, Camões também escreveu um dos seus poemas mais famosos, que é Sob os Rios que Vão. Eu não vou, obviamente, ler o poema inteiro, mas eu quero pegar algumas partes que vão ser fundamentais aqui para os nossos diálogos. Sob os rios que vão, por Babilônia me achei, onde sentado chorei, as lembranças de Sião, e quando nela passei. Ali o rio corrente de meus olhos foi manado, e tudo bem comparado, Babilônia ao mal presente, Sião ao tempo passado. Ali, lembranças contentes, n'alma se representaram, e minhas coisas ausentes se fizeram tão presentes como se nunca passaram. Ali, depois, acordado, com o rosto banhado n'água, deste sonho imaginado, vi que todo bem passado não é gosto, mas é mágoa. E vi todos os danos se causavam das mudanças e as mudanças dos anos, onde vi quantos enganos faz o tempo as esperanças.
Ali vi o maior bem, quão pouco espaço que dura, o mal quão depressa vem, e quão triste estado tem quem se fia da ventura. Sob os rios que vão é composto por 365 versos redondilhos no total, dispostos em 37 estrofes, sendo 36 décimas e uma quintilha, e se constrói em torno do Salmo 137 que estamos abordando aqui, estabelecendo com ele relações intertextuais e, portanto, interdiscursivas importantes para a leitura do texto, uma vez que é a partir dos versículos que o poeta desenvolve essas reflexões. Aqui eu gostaria de reiterar dois temas que sobressaltam, o tema da memória e o da mudança. A memória é desenvolvida através de uma saudade de um povo, de sua terra natal, e de um passado... 5 minutos, tá, Isabela? Tá, transformado em saudade, em um não conformismo nostálgico. Assim como no soneto que li anteriormente, o poema se revela uma antítese entre o bem e o mal, entre o presente e o passado. O mal é a realidade deste presente. Podemos pensar aqui que Sião é revelado na felicidade do amor que o eu lírico, não podendo atingir, transforma em ideal. O poema ele canta esse desterro geográfico, esse exílio emocional quanto físico, essas paixões frustradas, a saudade do que foi perdido. Há essa oposição entre o mal, esse lugar de perdição, e o bem, esse lugar de salvação. A origem do tema é estritamente judaica, se bem que as influências gregas e helenísticas tenham dado um caráter metafísico e mesmo místico ao que terá começado por ser unicamente uma resposta poética a uma determinada situação histórica do exílio do povo judaico. O deítico K do soneto anterior virou o ali neste poema. A gente precisa estar diante do enunciador para saber onde está o aqui ou o lá. A gente pode pensar nesse ali como uma reflexão pós-exílio, como se ele soubesse, já abordasse as terras da Babilônia já com distanciamento, com uma voz passageira. Também tem um tom barroco presente na voz desse eu lírico, que ao comparar opostos, ele percebe o quanto o mundo é caótico, uma voz que lamenta a sua condição atual, vítima da mudança. Aqui é importante. Torna-se interessante lembrar aqui, dentro dos grandes temas barrocos, que a gente encontra uma ideia do mundo como um lugar de passagem, temporário, despeito de qualquer conforto vivenciado, onde o ser humano seria impossível de sentir plenamente habituado ou em casa, numa linguagem popular. O homem aqui ocuparia o lugar de peregrino, de errante, um homem mal situado e sem lugar. E aqui é onde eu puxo com Daniel Faria. Eu queria falar brevemente de Daniel Faria, que é um poeta português, nascido em Baltar, na pequena vila portuguesa de 71. Ele escreveu alguns livros, como Uma Cidade com Muralha, de 1991, Oxálida, A Casa dos Ceifeiros, Explicação das Árvores de Outros Animais e Homens que São como Lugares Mal Situados, e teve também publicações póstumas. O poema do Daniel Faria, baseado no Salmo 136, chama Junto dos Rios da Babilônia. Nas margens dos rios, imaginando pontes, quando já só no nosso pensamento deslizavam, debaixo da sombra das nossas liras, ali nos pediam em solo alheio que cantássemos canções da nossa terra. Como poderíamos cantar a nossa infância tão longe num país estranho? Os salgueiros têm folha persistente. Sobre a sombra persistente, a mudez. Junto dos rios da Babilônia, foi a única das nossas alegrias. O poema ele faz uma alusão direta ao Salmo, um paratexto, incluindo no título. Com os versos escritos na terceira pessoa do plural, o eu lírico ele fala a voz dos cativos e nos coloca na mesma cena do Salmo, na beira do rio da Babilônia. O primeiro verso de Daniel Faria apresenta uma reencenação dos babilônios para que os judeus cantassem, e num tom de indignação, em coro eles respondem em verso. Como poderíamos cantar a nossa infância tão longe num país estranho? Aqui o poeta introduz, após esse questionamento, em um verso solto, afastado dos demais, a seguinte declaração: os salgueiros têm folha persistente. É importante lembrarmos aqui que o salmo, as aspas, são penduradas nos salgueiros. O poeta alude à resistência que o canto da própria terra permaneça. Enquanto os galhos do salgueiro não caírem, o canto, o instrumento da própria terra, não será esquecido. Ele simboliza, no salgueiro, a persistência da memória. Então, finaliza com 3 importantes versos que exemplificam a relação do projeto poético de Daniel Faria com o silêncio. Sob a sombra persistente, há mudez.
junto dos rios da Babilônia, foi a única das nossas alegrias. Aqui o poeta defende o silêncio, a resistência de não cantar as lembranças da própria terra, como a única alegria possível dos cativos. Para o poeta, o silêncio está muito associado com a presença do divino. A ausência de som, na poética do Daniel Faria, é uma forma de se aproximar do divino, um lugar, um espaço onde o poeta recua para poder entrar em contato com a espiritualidade e elaborar o sentido. A gente pode pensar aqui, os cativos estão alegres porque estarão próximos a Deus em silêncio, ao menos um sentimento de completude quando estamos em condição de exílio. Além disso, o silêncio ele pode ser lido como uma forma de resistência, como um gesto, uma ação que nunca poderá ser arrancada dos homens. Também podemos pensar que essa mudez persistente está relacionada não ao esquecimento, mas à memória. A memória ainda não expressa em palavras que os babilônios não conseguirão destruir. Porque, para Daniel Faria, a condição de cantar nessa situação que se encontra os cativos se equivale a uma canção de morte, matar o último gesto resistente que resta, o silenciar. Cantar é dar ao inimigo o que se tem. O silêncio aqui é um lugar para se habitar, é a única casa possível. Em muitos poemas de Daniel Faria, a palavra ela aparece como movimento em torno do silêncio. Por isso que é tão importante esse poema e esse salmo como de fato um metacanto para todo o projeto poético do Daniel Faria. Brevemente para encerrar, porque eu sei que meu tempo está terminando, eu gostaria de mostrar que esse silêncio enquanto matriz de todo o processo poético do Daniel Faria, ele também se aproxima de Antônio Ramos Rosa, que diz que o silêncio, que converte a palavra numa palavra poética, torna irredutível a significação e a determinação de sentido. Como a gente pode observar brevemente nessa fala, nesses poemas estudados e realizados, eu procuro apresentar nesse trabalho um acréscimo, mais uma camada de diálogo com essa análise do poema de Daniel Faria. A gente pode perceber que tanto Camões, que trabalhou tanto esse salmo, quanto Daniel Faria, eles estão cantando um canto de exílio a partir como uma forma de expressar uma melancolia, né, daquilo que foi perdido. E fazem, assim, juntos, um coro de perdas, de ausências e de silêncios, temas tão importantes para esses dois poetas. Bom, eu vou pausar minha fala aqui por conta do tempo, mas caso alguém depois tenha alguma pergunta sobre essa relação, a gente pode conversar no final, nas perguntas. Muito obrigada pela escuta e pela fala. Obrigado, Isabela. Eu tenho umas questões para trazer para você. Vou deixar para o final, tá? Para não atrapalhar a fala dos outros. Mas queria, já de antemão, lembrar que o Salgueiro, você está tratando da questão do exílio, bem interessante, mas queria lembrar que o Salgueiro é uma árvore do namoro, né? Considerada a árvore do namoro, porque protege quem está ali embaixo dela. E essa coisa de pendurar o instrumento, pendurar as armas, né? Que no Sobre os Rios que vão fala das armas, pendurar as chuteiras, né? É o que os cavaleiros medievais faziam quando se tornavam ermitãos. E não sei se você lembra que na farsa de Inês Pereira, o ermitão é o outro com quem a Inês vai trair o segundo marido. Então esse ermitão não estava totalmente exilado, ele tinha uma uma válvula de clandestinidade, né, que talvez tenha a ver com isso que o Daniel Faria chama de a nossa única alegria. Perfeito. Obrigado, tá? Eu que agradeço esse comentário, professor. Agora a gente vai... Deixa eu ver, desculpa, tem que ver aqui agora quem está na sequência. Peraí, Isabela. A Suzana Dias, a gente vai ter a fala da Suzana Dias de Faria. A Suzana é mestranda em literatura portuguesa no programa de pós-graduação em estudos de literatura da Universidade Federal Fluminense.
professora de língua inglesa da educação infantil na escola Fórum Cultural, foi professora de língua inglesa no curso ONU Alcântara, formada em licenciatura em letras português e inglês na Universidade Federal Fluminense, foi estagiária no programa Português para Estrangeiros, PEC-G, da UF, 2016 a 2018, foi instrutora de português, língua adicional, PLA, PLE, no programa Idiomas Sem Fronteiras da UF, 2017 e 2018. Também foi professora no curso de Português para Estrangeiros, do PROLEM, UF, 2018-1. Foi aluna de iniciação científica com a pesquisa Mulher ao Mar, Poesia e Estudos de Gênero na Tradição Literária Lusófona, do grupo de pesquisa Corpo, Gênero e Sexualidade nas Literaturas Portuguesas e Africanas da UF. Deixa eu só abrir aqui de novo, Suzana, porque... Não, está indo errado. Perdi aqui a página onde está o título da sua comunicação. Espera aí, rapidinho. Não, está aberto aqui no PDF. O título da comunicação da Suzana é Poeta como Alquimista e Poema como Pedra Filosofal em Fiamma As Paz Brandão. Suzana, você tem a palavra, tem 20 minutos para apresentar seu trabalho. Fique à vontade agora. Obrigada, bom dia todo mundo. O professor Silvio já me apresentou, né? Sou mestranda na UF, sou orientada pelo Luiz Maffei. Deixa eu ver se a apresentação vai. E a minha pesquisa é sobre alquimia na obra da Fiamma, né? Na obra poética da Fiamma. De vez em quando eu visito também os ensaios dela, mas hoje em especial eu vou falar realmente sobre a poesia dela, baseada em 2 poemas, que são esses aqui. Então, né, Poeta como Alquimista e Poema como Pedra Filosofal em Fiamma As Paz Brandão. A alquimia, ou a filosofia hermética, ela é uma arte oculta, por vezes considerada sagrada. E apesar da sua definição mais comumente conhecida ser a arte de fazer ouro, o objetivo principal é a obtenção da pedra filosofal. E aí essa pedra ela pode ser literalmente uma pedra que surge através de diversos processos químicos e a partir da qual seria possível obter o elixir da vida eterna e a capacidade de transformar metais vis em ouro, mas a pedra ela também pode ser compreendida de outras formas, dentre as quais como uma transformação interior do alquimista. Embora a obtenção da pedra seja um processo que transforma a matéria-prima da nigredo a rubedo, o meu foco nessa comunicação é o momento final, a transmutação, considerando que esse instante não apenas transforma a matéria alquímica, a matéria-prima da obra alquímica, mas também o alquimista poeta. A fim de começar a pensar nesse poeta como alquimista, faz-se necessário relembrar que, desde os trovadores, os poetas consideravam-se ourives da língua. Ourives porque trabalhavam na língua e a língua através da sua escrita, a fim de aprimorá-la, de certa forma, assim como o ourives trabalha no ouro bruto até transformá-lo em belas peças com metal purificado e remodelado. Então, esse aprimoramento ele é necessário uma vez que a língua está sempre aquém do que o autor deseja expressar, e assim ele necessita para utilizar as palavras de Camões, o engenho e a arte. Para Dante, por exemplo, se destaca a visão de uma linguagem em constante mutação, na qual o poeta seria responsável por operar tais mutações, segundo dizia Ottaviani. A ideia do poeta como artífice não fica datada no trovadorismo. Também o heterônimo pessoano Ricardo Reis ele aponta para o poeta como um artífice, sempre visando a fabricação de um objeto, segundo José Augusto Seabra. E Antônio Mora ainda afirmava que Reis apresentava um conceito do artista como sendo um operário, termo que pode ser sinônimo de artífice, né, um operário especializado, mas que também carrega a imagem de um trabalho mais pesado. E é assim que o poeta é apresentado no poema de Barcas Novas, um livro de 67, de Fiamma. Leia o poema. O operário cantado. O operário, quando cantam, deixa a máquina, porque o trabalho cantado é menor. Trabalha nas palavras com amor, o operário, poisa na boca o martelo, fica em silêncio ouvindo como cantam. Porém, o instrumento poisado logo destrói, porque para o movimento.
e o ferro, ao passar de mão a poema, dói. Desde o título, Fiamma nos apresenta uma dupla possibilidade para o operário. A primeira aponta para um operário que é cantado pela poetisa, e a segunda para um operário que tem cantado, pois além de operário é poeta. Ora, os versos iniciais reforçam essa duplicidade ao dizer o operário quando cantam, oferecendo a percepção de quando cantam sobre o operário, sendo ele o assunto do canto, mas também de quando cantam algo ao operário, sendo ele o poeta que é inspirado a cantar sobre algo. Fiamma leva essa ambiguidade até o fim, porque enquanto ela está cantando sobre o operário, ele silencia para ouvir o que o cantam, o que se confirma ao final do poema quando ele produz um poema, de fato. Esse operário é apresentado como possível trabalhador de uma fábrica, porque ele opera máquina e martelo na sua função, embora decida abandoná-los quando o cantam, transformando-se em um operário especializado, um artesão da língua. Além de poeta, esse operário é também alquimista, pois no final do poema, o final do poema aponta para uma transmutação. O ferro, ao passar de mão a poema, dói. Desse modo, podemos relacionar o poema de Fiamma com o ensaio sobre a iniciação de Fernando Pessoa, que é um dos fragmentos do seu espólio. Nele, Pessoa aponta para um poeta alquimista que, enquanto iniciado, pode se apresentar em 3 graus diferentes: neófito, adepto e mestre, tendo a possibilidade de pular o grau de neófito, que é esse primeiro nível de iniciação, digamos assim. Resumindo a ideia de Pessoa, o neófito seria um aprendiz capaz de considerar a gramática, a cultura geral e a cultura literária particular, enquanto o adepto teria já uma capacidade de unificar esse conhecimento com a vida em sua escrita, podendo escrever poesia lírica simples, comum, uma poesia lírica complexa e uma poesia lírica ordenada ou filosófica, que Pessoa considera como ode. E temos também o mestre, que conseguiria apresentar uma unidade mais elevada do que apresentada pelo adepto, e que seria também capaz de compor poesia épica, poesia dramática e algo que fundisse toda a poesia, lírica, épica e dramática em algo além. Ora, considerando o ensaio de Pessoa, o operário poeta de Fiamma não seria um neófito, já que ele recebia o canto ou a inspiração para ele, como nos mostra o verso Quando o Cantam. Principalmente porque, pela tradição, quem canta poeta são as musas, o que nos aponta para graus superiores, ou de adepto ou de mestre. É possível que o operário escrevesse lírica, o que o colocaria no grau de adepto, pois ele trabalha nas palavras de amor, e o amor geralmente nos remete à poesia lírica. No entanto, Camões também nos ensina que a épica é escrita com amor, possibilitando a compreensão de que o operário cantado seja um mestre, segundo os graus pessoanos. Essa possibilidade é confirmada no poema de Fiamma, pois ele é capaz de fazer uma transmutação, a conversão de um elemento químico, alquímico, em outro, transformando o metal em poema, bem como os alquimistas desejavam transformar os metais vis em ouro, por exemplo. Trabalhar nas palavras com amor é ainda um ponto de destaque para o nosso poeta alquimista, pois o amor é um ponto culminante da iniciação para a Fiamma ensaísta, Fiamma que escreve, por exemplo, sobre a Ilha do Amor, de Camões. E o amor na poesia de Fiamma, por vezes, funciona como o primeiro passo em direção ao conhecimento, um conhecimento gnóstico. Então, segundo o ensaio de Fiamma, Linhas e Cartas de Camões, o princípio da plenitude filosófica ou da gnose é a transmutação. E o nosso operário trabalha com amor para conseguir essa transmutação. Então, esse início da gnose é, de certo modo, a verdadeira alquimia. Segundo Tan, é o princípio da restauração de uma vida que foi deformada com a queda de Adão, restaurando a sua pureza, o seu esplendor, a sua plenitude e as suas prerrogativas primordiais, seja ela a vida eterna e sem doenças, ou a união com o divino, ou, no nosso caso, a capacidade de utilizar uma língua aprimorada. Essa restauração ela ocorreria através da obra suprema da alquimia, a pedra filosofal, que iluminaria o adepto sobre o conhecimento, felicidade e comunhão, sendo um retorno à plenitude perdida com a queda. Podemos compreender que um aspecto da perda provocada com a queda foi essa limitação da linguagem, pois Ottaviani destaca que na Divina Comédia de Dante, a linguagem incompleta e não suficiente que a humanidade usa era necessária por causa da limitação imposta pela queda.
e que os seres do paraíso, anjos e Deus, conseguiriam se expressar de uma forma completa por não estarem limitados por esse rompimento imposto pelo corpo. Pode-se compreender, então, através da alquimia da linguagem, que o poeta, como adepto, como mestre, está em busca da ars magna, né? Ou seja, de uma forma mais completa de expressão que não seja limitada como a linguagem natural é. Se o adepto busca uma obra que traga iluminação, então a pedra filosofal pode ser compreendida como poema. Considerando, portanto, o poeta como alquimista, como defendido por Fernando Pessoa, e compreendendo que a grande obra possa transformar a linguagem limitada pós-queda em uma linguagem mais completa, pode-se entender o processo de escrita não apenas como um processo alquímico focado no poema, mas também um processo que interfere no poeta, já que para a alquimia é impossível separar a obra do adepto. Ao resumir a tese de Dalmau, Agamben explica que escrever é parte de uma prática ascética em que a produção da obra passa para segundo plano em relação à transformação do sujeito que escreve, o que aponta que o processo de escrita se aproxima do processo de obtenção da grande obra alquímica, como o Tan descreve em seu livro, já que a produção da pedra transforma o alquimista também. Dessa forma, o resultado da transmutação não é apenas transformar o ferro em poema, mas também transformar o operário em adepto, ou seja, transformá-lo em um ser que ultrapassou as limitações provocadas pela queda, inclusive essas limitações linguísticas. E o alquimista, poeta nesse caso, torna-se o super-homem mencionado por Tan, que seria um ser divino, já que a grande obra é também a transmutação do ilusório, do ser ilusório em real. Agamben ainda explica, no seu ensaio, um âmbito em que o trabalho sobre si e a produção de uma obra apresentam-se por excelência como consubstanciais e indivisíveis é a alquimia. O opus alquímico implica que a transformação dos metais ocorra para e passo com a transformação do sujeito, e que a busca e a produção da pedra filosofal coincidam com a criação ou recriação espiritual do sujeito que as realiza. Por um lado, os alquimistas afirmam expressamente que sua obra é uma operação material que se resolve na transmutação dos metais, estes passando por uma série de fases ou estágios, denominados pelas cores que assumem, como nigredo, albedo, semitritas e rubedo. Chegam à perfeição no ouro resultante. Por outro, eles reiteram com igual obstinação que os metais de que falam não são os metais vulgares e que o ouro filosófico não é o aurum vulg, e que, ao final, o próprio adepto se torna a pedra filosofal. Compreendendo o poeta como um alquimista, deparamos-nos com a possibilidade do poeta se tornar a sua obra, assim como o adepto se torna a pedra filosofal. O que está de acordo com os quartetos do soneto camoniano, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tem a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Se o poeta tem em si a parte desejada e tem nela sua parte transformada, mais uma vez há um paralelo com a alquimia, uma vez que Jung aponta essa relação. Pelo estudo dos filósofos, o homem torna-se capaz de atingir esta pedra, e esta última, por sua vez, é o homem. Nesse sentido, Deleuze explica: transformai-vos de pedras mortas em pedras filosofais vivas, exprimindo desse modo claramente a identidade daquilo que está no homem como aquilo que está escondido na matéria. À medida em que o operário cantado trabalha nas palavras com amor, a fim de transmutar ferro em poema, ele também trabalha em si, pois o que está escondido na matéria está também nele. E ao trabalhar nessa transmutação, transmuta-se a si mesmo, pois ele se transforma no objeto do seu desejo. E desejo equivalendo a amor, né? Se a gente levar em consideração o que Camões defende. E é necessário amor para trabalhar nas palavras e na grande obra alquímica. Assim, pode-se compreender que o duplo aspecto da alquimia está também presente no fazer poético. Citando Jung, por um lado, a obra alquímica prática no laboratório e, por outro, um processo psicológico, em parte consciente e psíquico, e em parte inconsciente e projetado nos processos de transformação da matéria. Ou seja, por um lado, a escrita e, por outro, a sua transformação em poeta. Antes de voltarmos ao operário cantado,
faz-se necessária a leitura de um outro poema de Fiamma, que está no conjunto dos poemas galaicos, em que que mostra o alquimista depois da transmutação. Alquimia dos Raios. Silêncio de todos os hóspedes transformados em criaturas celestes na luz cinzenta, e suas irmãs árvores vetustas no parque, exaltados, inesquecíveis números. Nessa transmutação, Fiamma não menciona a transmutação da obra, depois de empreender essa via diretíssima, ao menos não da obra externa, mas ela aponta para a transformação dos alquimistas em criaturas celestes, em números, exemplificando o que Hartmann afirma, no seu aspecto mais elevado, a alquimia ocupa-se da regeneração espiritual do homem e ensina como do ser humano se pode fazer um Deus. Ou, para falar mais corretamente, como é preciso estabelecer as condições necessárias para desenvolver no homem poderes divinos. Ora, diversos mitos de criação, eles apontam para a criação do mundo através da palavra. E o poeta é aquele que cria através da linguagem, assumindo assim uma posição divina também ao escrever. A gnose literária, portanto, ela se ocupa em regenerar o homem para a poesia, e é o que o poema afirma indiretamente através do seu título, né? Alquimia dos Raios. Para compreender o título do poema, vale destacar os dois caminhos existentes na alquimia para a realização da grande obra buscada no laboratório. Um caminho é o da via úmida, que é mais lenta e na qual se estabelece, citando a analogia entre a gestação e o nascimento do embrião. E o segundo é o da via seca, que é mais perigosa, porque ela apresenta maiores riscos de explosão, né? Levando em consideração realmente a alquimia laboratorial. Essa via seca ela pode ser realizada também por dois caminhos. Um que levaria 7 dias para a realização da transmutação, e um outro que às vezes é chamado de via diretíssima, de realização quase instantânea, mas tremendamente perigosa, podendo ser considerado uma variante especial da via seca. Na via diretíssima, no entanto, o trabalho laboratorial se aproxima com o trabalho no oratório, no qual etapas sucessivas de uma sese psíquica e espiritual ocorreriam. O Tan explica que essa via diretíssima trata-se de, mediante o uso prometeico do raio, obter no cadime e também no corpo do adepto uma transformação, uma mutação, uma súbita metamorfose. E ela seria mesmo capaz de fazer desaparecer o adepto, de repente, do plano terrestre da existência, para elevá-lo a um outro nível de vida, libertado das limitações tanto de espaço como de tempo. Faltam 5 minutos, Suzana. Sim. E é interessante ser através do raio, já que o título do poema da Fiamma é, de fato, Alquimia dos Raios, né? Por causa dessa alquimia dos raios é que a poetisa menciona o silêncio de todos os hóspedes transformados, elevados a outro plano. Destaco também que o operário cantado fica em silêncio quando cantam, pois, segundo Cancelier, ao se tornar adepto, penetra no plano divino, entra no eterno presente e recebe aí o conhecimento infuso, ao mesmo tempo que o poder de prolongar sua existência sobre a Terra além dos limites concedidos humanos, conhecimento que na tradição literária é concedido pelas musas. Assim, o operário pôs o seu instrumento de trabalho na máquina para receber o conhecimento que é cantado a ele, estabelecendo-se como um poeta atento às musas. Uma vez poeta de um canto superior, ele torna-se capaz de prolongar a sua existência também através da obra. Operário cantado e Alquimia dos Raios mostram, portanto, o conhecimento de Fiamma sobre a alquimia e seus processos, além de apontar para como o processo alquímico equivale ao fazer poético, tanto no nível laboratorial, trabalhando nas palavras, quanto no nível do oratório, trabalhando no ser que escreve. O que ocorre é uma dupla transmutação, a da obra e do poeta. À medida em que ocorre a transmutação, que é segundo Maffei, o que a poesia vai realizar incessantemente através dessa linguagem, seu corpo, que é o poema que se transmuta, contínuo, também transforma o operário em poeta, os hóspedes em númenes capazes de criar. E todo esse processo ocorre através do amor que é empregado na obra. Concluo com uma citação de Visões Mínimas da Fiamma, do texto O Meu Amor pelos Livros. Como diria Fiamma, em suma, o amor místico deseja o divino, e o livro de amor místico deseja imediatamente o divino,
imediatamente o amor desejado nos outros livros. É isso. Obrigada pela escuta. Obrigado, Espero que tenha feito Suzana. sentido. Depois a gente vai ter um tempo, né? Então, espero que a gente tenha esse tempo. Não sei se vamos conseguir, mas já de antemão já te antecipo uma questão que eu queria propor, que nesse processo alquímico você menciona muito essa metamorfose do homem em Deus, né, em demiurgo, mas queria saber se você não vê também, se você não sente falta, não ressente na poesia da Fiamma, de uma metamorfose rumo ao demoníaco, tendo em vista que aquela matéria obscura, né, que a gente também sabe que faz parte da poesia, não só essa matéria edificante, idealista, mas aquele outro tipo de matéria, aquela matéria escura, e que eu acho que também a gente pode relacionar isso com uma não apetência, talvez, não sei se você estuda Fiamma, deve saber melhor que eu, uma inapetência da Fiamma para contribuir com a construção de uma episteme feminina, como outras poetas do século XX fizeram. Eu queria saber, assim, por exemplo, essa poesia mais filosófica, em que medida ela contribui? Acho que era essa a questão, para a construção dessa episteme feminina dentro das principais questões, né, que envolvem a mulher no século XX, tendo em vista que a Fiamma nasceu em 1938. Então, ela, quando Fernando Pessoa estava escrevendo, ela nasce depois da morte de Fernando Pessoa, por exemplo, né? Morre em 2007, quase uma contemporânea nossa. Aí deixo para você falar para a gente isso depois, tá? Se também surgirem outras. Agora eu vou anunciar nossa outra... a Juliana Braga Guedes, da Universidade Federal do Ceará. A Juliana, deixa eu abrir o currículo dela aqui. Juliana Guedes é doutoranda em Letras, Literatura Comparada, bolsista da CAPES, pela Universidade Federal do Ceará. Sua pesquisa de tese se foca nas obras de poesia dos anos 70, século XX, do escritor português Nuno Judice. Atualmente faz também especialização em literaturas africanas de língua portuguesa e interdisciplinariedade pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Seu TCC aborda o feminismo angolano no romance Mayome, de Pepe Tela. Possui título de mestre em Letras, Literatura Comparada, concluído em 2015. Foi bolsista da FUNCAP, pela Universidade Federal do Ceará. A dissertação apresentada foi sobre a escritora portuguesa Maria Gabriela Nansol e o pensamento crítico do francês Maurice Blanchot. É graduada em Letras, Literaturas, em 2010, pela Universidade Federal do Ceará. A Juliana vai apresentar o trabalho Análise do Poema Outono, de Nuno Judice, à luz da fenomenologia. Juliana, você tem 20 minutos, fique à vontade. Agora com você. Agradeço pela apresentação, professor Silvio. Eu, sem mais delongas, vou aqui partir para o meu texto. O título já foi dito, mas eu vou reforçar. Análise do Poema Outono, de Nuno Judice, à luz da fenomenologia. O poema Outono foi publicado em 1972 e se encontra na primeira obra poética de Nuno Judice, intitulada A Noção de Poema. Próximo ano, em 2022, o livro completará 50 anos de sua estreia. A escolha do poema foi motivada pela percepção da insistência do autor no uso constante dessa estação do ano específica, o outono. De 26 textos poéticos, a obra A Noção de Poema apresenta 7 poemas com a palavra outono. Em muitas regiões, durante o outono,
As chuvas cotidianas e o estado sensível do ar é de frio quase negativo. A paisagística é tomada de árvores secas e folhas pelo chão em tons amarelados e marrons, embora ainda se perceba a manutenção do verde de muitas folhagens. Em suma, o outono é uma estação de transição, pois nela verificam-se os sinais de que o inverno está próximo. Por isso, Júdice também apresenta em sua poética a preferência pelo inverno. Consta na obra uma série de poemas com ambientes tempestuosos, chuvas torrenciais, céu cinzento e muita umidade. A fenomenologia de Romain Ingarden, filósofo polonês e discípulo de Edmund Husserl, vem auxiliar na compreensão do poema Outono, a partir da abordagem em torno da materialidade do poema, isto é, das relações intrínsecas do texto em si mesmo. A obra, para Ingarden, só existe em sua totalidade quando o autor a termina. Ele cria a obra, finaliza, publica e a liberta de seu próprio estado psíquico. Como a experiência de criação se finda, o texto está pronto para ser analisado, pois, se a obra for compreendida apenas durante a sua redação pelo autor, ela se completaria e se anularia. Portanto, a obra de arte literária não é um estado psíquico, pois se assim fosse, ao levantar diversos juízos que a obra singular proporcionasse, todos eles seriam absurdos e incompatíveis com a vivência psíquica do autor. No poema Outono, o leitor brasileiro concretiza que se espera uma poesia sobre uma estação do ano específica que não existe em quase todas as regiões do Brasil, sem que esse dado esteja fornecido pelo autor da obra. Em suma, a concretização é o ato do leitor de preencher partes não determinadas da obra através de aspectos esquematizados. Pois bem, o leitor consegue analisar uma obra a partir de seus elementos constitutivos. Ingarden cria a concepção de que a obra de arte literária é composta de várias camadas e que uma delas consiste em um esquema que permite ao leitor concretizar a obra. As camadas que constituem a obra são heterogêneas e formam uma unidade polifônica do texto, pois elas se interrelacionam. São 4 os estratos fundamentais ou camadas da obra de arte literária. Primeiro, o extrato fônico, segundo, o extrato das unidades de significação, parte essencial da obra na qual as outras camadas estão fundadas. Terceiro, o extrato das objetividades apresentadas e, quarto, o extrato dos aspectos esquematizados visto acima e utilizado pelo leitor no auxílio da percepção a intuir o objeto e a inserir dados que não foram descritos no texto pelo autor. Não será pormenorizada a explicação dos extratos citados, pois estes pontos da teoria de Ingarden serão a seguir aplicados na prática durante a análise do poema Outono. Pois bem, far-se-á o exame dos extratos de cada parte do poema, inserindo possíveis dados e deixando lacunas em aberto, mas que sejam retomadas ao final, compondo um todo orgânico e fazendo jus à integração de suas partes, como propõe Ingarden em sua teoria. O poema ele é formado por 3 estrofes irregulares, com 2 quintilhas e uma sextilha. A primeira quintilha começa da seguinte maneira: criei a alma, a vegetação de países irrepetíveis, vastos bosques orlam os caminhos, os muros dão para o mar, as aves pontuam o céu, as ondas arremessam-se sobre o litoral. O poema é cruel, indeciso. No aspecto sonoro, o encontro consonatal CR do verbo criei, no primeiro verso, e do adjetivo cruel, no quarto verso, se relacionam no âmbito da significação. O poema começa com um eu suprimido, isto é, temos um enunciado omitido que cria uma alma. O sujeito lírico apresenta dessa forma o poder de gerar uma essência ou um espírito. Espera-se que algo entusiástico se forme desse espírito. No entanto,
Ao término da estrofe, a tal alma resulta em um poema qualificado como cruel. Por ser um predicativo do sujeito, o termo cruel, no verso 4, que continua o seu sentido no verso 5, configura-se como uma característica que define o sujeito do período. Poema. No começo da leitura, verifica-se o eu, em omissão, no ato poético, e ao final da estrofe, o poema passa a ser o sujeito do conteúdo. Portanto, as palavras criei e cruel transmitem sentidos opostos, pois o eu lírico faz brotar uma alma, que ao mesmo tempo se choca com um poema cruel, isto é, sem alma, desalmado. No último verso da primeira estrofe, o adjetivo indeciso está numa posição de vocativo, pois marcado pela presença da vírgula. Ele está isolado pelo sinal de pontuação para chamar a atenção no texto poético. O vocativo realça a presença da indeterminação intuída no poema. Afinal, algo se cria, nada é concreto, e está sendo feito nos moldes da indecisão. De acordo com Bordini, 1990, página 94, a postura de um fenomenólogo é contemplar a obra de arte literária conforme ela se dá à sua consciência. Ao estudar o pensamento de Ingarden, a pesquisadora informa que, diante da obra intuída pela consciência, é possível efetuar a descrição do seu dar-se. O primeiro nível fenomênico do dar-se é o sonoro, encontrado nos fonemas linguísticos. O segundo nível seria o semântico. Para Ingarden, o aspecto fônico da linguagem possui características que se manifestam em fonemas significativos alteradores dos sentidos das palavras. O sentido exerce influência sobre as qualidades emotivas do modo que o material fônico aparece. Portanto, o encontro consonantal, CR, no poema em estudo, é um significante bidimensional, pois carrega dois sentidos, um de criação, /nascimento, e outro de crueldade, /maldade. Seguindo na análise do primeiro para o segundo verso, há uma frase sem verbo. A vegetação de países irrepetíveis. Os substantivos vegetação e países e o adjetivo irrepetíveis descrevem a possível estação do ano cujo título do poema se refere, isto é, o outono. No trecho do terceiro verso, as aves pontuam o céu, fica evidente a migração dos pássaros que buscam durante o outono lugares mais quentes para sobreviverem. A estrofe inicial do poema já indica a camada das objetividades apresentadas, que são duas, a do aspecto climático e ao do fazer poético. A atmosfera da natureza é marcada na estrofe que vai se amplificando, até a mudança de conteúdo e se projeta para falar do próprio poema. A criação do poema é temática do texto, que se ordena através do ambiente outonal, que se manifesta e se entrelaça aos atos feitos pelo sujeito em primeira pessoa. A geografia exposta parece um enigma, pois o eu lírico informa que não é possível retomar os lugares novamente, pois os países são irrepetíveis. No entanto, ele continua descrevendo a paisagem nos versos 2, 3 e 4. Bosques, caminhos, muros, mar, aves, céu, ondas, litoral, são elementos que correspondem semanticamente ao ambiente em torno de um eu criador de alma, isto é, um poeta-deus, que gerou todos os seres do poema. Ao final da estrofe, a criação não é um ato benigno, pois o poema se desfloriza e se assume como sujeito da crueldade, do mal, daquilo que não faz bem, da insegurança e da incerteza, pois é indeciso. Portanto, embora exista uma segurança na natureza de que as estações climáticas são demarcadas ao longo do ano em diferentes localidades, o poema em si é inseguro na sua montagem criadora, ocasionando no texto poético um explícito jogo de contraposições. Logo, a principal antonímia contextual explicitada no poema é a natureza versus a poesia, o que respectivamente representaria a estabilidade versus a instabilidade. Retomando o extrato das formações fônico-linguísticas, nota-se que a aliteração do uso das consoantes fricativas S e V ao longo da primeira estrofe apontam a já mencionada atmosfera do outono e a quebra deste mesmo clima, rompida a partir da característica de indecisão dada ao poema.
Quando o texto parece imergir no trato do fenômeno climático, apresentando um ambiente agradável, algo de surpreendente, ocorre no sentido do que estava sendo colocado, invertendo negativamente o que estava se ampliando e encerrando a primeira estrofe de maneira aborrecida. Continuando, na segunda quintilha temos o seguinte, cito: preparei a nostalgia violenta da criação, sentei-me nos bares marítimos de cidades inglesas, esperando barcos que não vieram. Invoquei regressos, longas viagens, percursos espirituais. Cada dia me trouxe uma diferente sensação. Fim de citação. Os verbos utilizados nos começos das frases estão no pretérito perfeito, acionando a memória do eu lírico. O tempo verbal conjugado auxilia no entendimento de que as ações foram completas e estão findas. O ambiente refletido está às voltas do outono e é descrito através de uma saudade não agradável, mas violenta, permanecendo conexa com o sentido negativo manifesto no verso precedente e que corresponde à modelização do poema. Logo, a objetividade criação apresentada na segunda quintilha, que é o fazer poético, não tem nada de mansidão e está vinculada a acontecimentos adversos. A voz poética continua marcada pela primeira pessoa elipsada. O poeta prepara, sente e invoca as recordações e os dias que trouxeram sensações diversas para ele. Os movimentos estabelecidos em torno dos verbos mostram o labor do poeta durante o outono e o itinerário que está a percorrer no acesso ao passado. A saudade idealizada é profanada por um ato de violência. Deixa-se o sentir agradável da ausência de algo ou de alguém e parte para uma nostalgia furiosa que é associada à feitura da criação da própria poesia. Diferente do poeta criador, manifesto na primeira quintilha, nesta estrofe, ele se apresenta em meio à boemia, como poeta ébrio. Sentei-me nos bares marítimos das cidades inglesas. Como também define a nacionalidade do local que está a frequentar. Se os países nos versos precedentes eram irrepetíveis, difíceis de focar, agora as cidades estão a ser aclaradas através da fúria da memória do eu lírico. Sabe-se que as cidades são inglesas e que o poeta espera por barcos que não vêm. Com isso, é impedido de continuar sua trajetória de viajante. Afinal, o transporte marítimo tão desejado não chega. Em vez de retomar a atenção para a vegetação ou algo que o aproximasse mais do contexto de outono, o eu lírico parece fugir para o litoral, em busca de uma resposta para a criação poética que não encontra no clima estabelecido. A confusão na construção dos sentidos das atmosferas que se entrelaçam é intencional e intensifica o jogo das significações. A intencionalidade é uma das noções fenomenológicas mais fundamentais na apreensão da obra de arte literária. Ingarda, em 1965, funda o ser através do puramente intencional, recusando a dicotomia do ser ideal e do ser real. Em breves palavras, o puramente intencional é o ser que caracteriza a obra de arte literária. Ele é assim definido, pois não se manifesta ontologicamente de forma autônoma, mas depende da consciência que o cria. O filósofo polonês instaura uma modalidade do ser, uma terceira via. Ele não exclui o ideal e o real, que são fortemente vinculados a uma longa tradição da discussão do ser. Mas o que ele propõe é quebrar a alternativa existente entre o realismo e o idealismo. O ser no poema de Júdice está figurado no conflito das ideias tensionadas. O labor do fazer poético se atrita com a natureza e a memória do eu lírico. Os substantivos concretos, bares, cidades, barcos, dão seguimento ao roteiro anterior como se o litoral fosse o ponto de aclimatação do passeio que o poeta estava a fazer. Se antes o olhar do eu lírico se movimentava ao apontar a vegetação, a arquitetura dos lugares e o comportamento das aves e das ondas, passa a ter nesta segunda quintilha uma visão mais paralisante. Pois o poeta se senta em um bar,
e rememora com nostalgia violenta o labor de poetar, as longas viagens e os percursos espirituais realizados. A transcendência é um ato a transcendência é um traço da deidade implantada no ser do poema de Júdice. A antítese plano espiritual e plano terreno acumula-se em todo o texto poético. Ora ele se vê como Deus, o Criador, ora está como humano, um homem frequentando bares das cidades inglesas perto do mar. O poeta apela na segunda quintilha para um recuo no tempo, no qual consiga-se ter acesso a uma rota espiritual da memória e assim consiga criar, como dito na primeira estrofe, o próprio poema que para ele é a alma. Notam-se predominantemente na segunda estrofe as assonâncias da vogal semifechada o e o de tom oral decrescente ei, sugerindo os movimentos rememorados pela nostalgia do poeta. As aliterações principais são a oclusiva T e a lateral L, configurando as atmosferas da memória espiritual do poeta, que se instauram através do trabalho violento da criação da poesia, isto é, o plano do conteúdo. Em outras palavras, sente-se o conflito violento do eu lírico de transpor para a poesia, através das palavras, a memória de um outono que nada mais é do que o próprio ato criador do poema. Além disso, é possível sugerir que o outono seja, na verdade, para o poeta, uma alegoria da criação poética. A última estrofe, que constitui uma cestilha, apresenta os seguintes versos. Cito: as folhas juncam o chão, o terror assola o planalto, as populações mórbidas do poente. Uma voz canta às mulheres obscuras de Southampton. Chove no poema há alguns anos. O poeta abre, finalmente, o chapéu de chuva. O poeta, por fim, figurativiza o tema outono com a presença da imagem das folhas caindo no chão. Outrora, no início do poema, a vegetação e os vastos bosques sugeriam algo que permanecia ainda com a folhagem verde. Em ordem crescente de intensidade, as palavras vão indicando uma transformação visual na paisagem e no sentimento de angústia do eu lírico. O uso do recurso da gradação acaba por amplificar a experiência vivenciada pelo poeta em um outono repleto de significados e presente por uma memória negativa dos acontecimentos. Vou saltar para o final. Na estrofe final do poema, o escritor circunscreve exatamente o clímax do outono, associando a angústia do ato criador de fazer poesia. O chapéu de chuva, aberto pelo poeta, é uma alegoria, que simboliza um alívio da sensação de que o poema finalmente terminou. Afinal, há muitos anos chovia no poema, portanto, a imagem da chuva metaforiza um manancial de angústias que envolveu a criação poética que está, por fim, encerrando, pois faz uso do substantivo concreto guarda-chuva. Este objeto simboliza algo protetivo, em torno das memórias de viagens feitas pelo poeta e da libertação do poema para a publicação. A abordagem filosófica de Ingarden proporciona o entendimento de que a obra, quando escrita, é um espaço aberto e disponível para uma série de leituras diferentes. Estas se dão de maneiras múltiplas também. O valor estético do poema Outono foi tecido a partir do uso dos estratos heterogêneos de Ingarden, abrindo caminhos para acessar a materialidade do texto poético em uma análise imanente e sem psicologismos. Com isso, a identidade da obra se estabiliza, rompendo com a pulverização subjetivista do objeto literário e desenlaçando-se de uma crítica puramente impressionista. Agradeço à CAPES, ao meu orientador, professor Dr. Geraldo Augusto Fernandes, e também ao PPG Letras da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Quem tive o prazer de conhecer há 2 anos na última edição da Abraplip. Uma grande Abraplip lá em Belém, né, Juliana? Ô, saudade! Você estava com um cabelo diferente, né? Era bem curtinho, cresceu que só 2 anos, olha só. É capim, cresce esse negócio. Parabenizo. A gente sobrevivendo aí essa pandemia, né?
sempre, de vez em quando a gente se comunicava ali, mas eu te parabenizo pela leitura do Nuno Judice, que eu considero um poeta de extrema mesura, tanto no conteúdo, na linguagem, né, quanto na forma, e o seu esforço hermenêutico tenta nos mostrar um outro lado, né, que seria uma desmesura mais pelo lado teórico. Muito bom, gostei muito. Eu vou passar aqui para a fala do Tiago Bittencourt de Queiroz, da USP. Vou anunciá-lo. Tiago possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Paraná, 2011, mestrado em Letras pela Universidade Federal do Paraná, 2014, e doutorado em Letras, Literatura Portuguesa, pela Universidade de São Paulo, 2021, recém-doutor, acabou de se doutorar. Tem experiência na área de letras, com ênfase em letras, atuando principalmente no seguinte tema: ensaio Raul Pompeia. A comunicação do Tiago é A Vida e a Morte das Casas em Manuel Antônio Pina. Tiago, fique à vontade, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, a partir de agora. Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Então, eu vou ler aqui o meu texto, né, para não me perder muito, não passar do tempo, né. O que eu tinha previsto no resumo não vai ser contemplado completamente, né, porque devido ao tempo mesmo, né, então algumas questões eu retirei ali, né, mas eu vou ler aqui então, e sempre que eu citar, né, um poema, eu coloco na tela, eu transmito. Então, falemos de casas, de como elas vivem e morrem, de como se tornam imagens e compõem uma visão de mundo, de como elas mesmas são um microcosmo, um mundo. Falemos do caminho da casa, da volta ao lar, da casa infância e da casa linguagem, de como ela pode ser um abrigo, mas também prisão, do que cabe nos labirintos imagéticos de uma casa desconhecidamente certa. Entremos nelas pelo lado de dentro e de fora. Gaston Bachelard, que no livro A Poética do Espaço estudou sistematicamente a fenomenologia da imagem poética da casa, assim descreve a relação entre o ser e a sua primeira morada. Cito: a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz a miúde, o nosso primeiro universo, um cosmos em toda a acepção do termo. Fim da citação. Uma espécie de universo em dimensões liliputianas, que contém toda uma cosmogonia. Passo a citar agora um poema de Manuel Antônio Pina. Então, deixa eu colocar aqui o poema. Só um momento aqui. Não. Bom, acho que é melhor eu ler o poema do que ficar esperando eu conseguia abrir aqui, porque ele... Deixa eu continuar, então é melhor. Eu leio devagar. Tá, o poema se chama Relatório. Eu só gostaria, né, para também as pessoas visualizarem, né, a forma, etc. Mas, tá, relatório. É um mundo pequeno, habitado por animais pequenos. A dúvida, a possibilidade da morte, iluminado pela luz hesitante de pequenos Thiago, atos. deixa eu só te interromper. O Rocha está perguntando qual a sua dúvida para abrir. É que as preferências aqui dos sistemas, ele não tá... Eu não coloquei como permitir. Então... tá lá no início, tá, entendi. Então acho que até eu conseguir resolver isso, é que eu não uso geralmente o Zoom, então... Ô, Thales, você sabe como resolver isso? Tem como? Você consegue mostrar qual é a mensagem que está aparecendo aí para tu, Thiago, do problema? Tá, deixa eu tentar de novo. Iniciar compartilhamento. Vou colocar aqui o arquivo. Compartilhar tela. Abrir
Permitir que o Zoom compartilhe sua tela, abrir preferências do sistema. Isso. Aí ele abre aqui as preferências. E aí privacidade, permita que... Mas ele não me deixa. Não sei se... Tá, deixa eu ver aqui. Agora talvez ele permita. Você quer mandar para mim para eu compartilhar aqui? Não, acho que... ele vai encerrar o Zoom se eu fizer isso, então... Se tu quiser mandar para mim, tu consegue mandar pelo chat mesmo, na opção. Tu vai escolher o destinatário no chat, e tu seleciona Post Italics para mim, e aí você consegue anexar qualquer arquivo. Um pouquinho à direita, tá vendo que tem uma carinha de emojis e é um documentos, files. Tá, deixa eu colocar, seria bom. Você consegue Desculpem anexar. Imagina. esse problema aqui de... Deixa eu achar aqui o arquivo, já te mando. Uhum. Pronto. Baixei aqui, eu vou começar a compartilhar um instante. Então tá. Então, eu peço desculpas por esse problema tecnológico. Quer dizer, meu mais do que da tecnologia, né? Mas, então, voltando aqui. O poema, então, se chama Relatório, né? Eu acho que está na segunda página ali do arquivo. É um mundo pequeno, habitado por animais pequenos. A dúvida, a possibilidade da morte, iluminado pela luz hesitante de pequenos astros, o rumor dos livros, os teus passos subindo as escadas, o gato perseguindo... Opa. O gato perseguindo pela sala o último raio de sol da tarde. Lhe seguia antes uma casa, um pouco mais alta que um império e um pouco mais indecifrável que a palavra casa. Não fuge. Em certas noites, porém, sai de si e de mim e fica suspensa lá fora, entre a memória e o remorso de outra vida. Então, com as luzes apagadas, ouço vozes chamando, palavras mortas nunca pronunciadas, e a agonia interminável das coisas acabadas. Esse cosmos em miniatura é iluminado por astros de uma luz menos substancial, mas igualmente real. Pequenos sons, ruídos íntimos e cotidianos dos livros e dos gatos. Nela também incendem os raios do sol, mas não todos. Apenas um específico e crepuscular raio suficiente para iluminá-la, mas não para fulgir. A casa de Pina não fulge, pois é indecifrável. Sendo nosso primeiro contato com o mundo, a casa é também nossa primeira linguagem, porém inalcançável porque menos óbvia e anterior à palavra. Não se entra na casa abrindo-a com uma chave mestra, uma senha, ou, como diriam os portugueses, uma palavra passe, ou conceito. Por vezes, como nota o poeta, a casa existe independente de nós, para ficar suspensa em um inacessível espaço, um lá fora. Ela está no mundo e ao mesmo tempo é o mundo. Não somente a habitamos, como elas nos habitam. Somos também igualmente observados por elas. Cito 3 versos do Pina. A casa tinha olhos que nos olhavam de debaixo da casa. As casas, cito também, essas mudas testemunhas da vida, de fora olham-nos pelas janelas, como no famoso poema de Rui Belo. Ó, as casas, as casas, as casas. Anteriores a nós mesmos, elas já guardavam uma perspectiva e gramática próprias. Porém, foi quando o homem passou a se abrigar e a abrigar os seus mortos, em cavernas para se esconder do mau tempo, a construir espaços para onde regressar, que ele se conjugou a um tipo de linguagem inicial. Aprendemos com Pina que, uma casa é as ruínas de uma casa. Mas com quais ruínas e imagens se desenha uma casa? Evocar esse espaço é desenhar uma arquitetura sem plano rigoroso. É juntar fragmentos que não compõem uma imagem exata. Aí tem uma citação, eu acho, no arquivo para mostrar. É o próximo.
quer que passe? Isso, passa. Obrigado. Deixa eu só ver se é isso. Isso. Obrigado. Quando for para passar, tu... Eu falo. Digo casa, mas refiro-me a luas e umbrais, a lembranças extenuadas, as trevas do corpo, lúcidas, latejando na obscuridade de quartos interiores. Assim como quem diz eu se refere sempre a algo inconstante e indevir, quem diz casa sugere um espaço em contínua construção. Nos versos citados, uma casa é o que é externo, luas, umbrais, mas também o que é interno, corpos que habitam quartos interiores. É, sobretudo, um conjunto de lembranças já enfraquecidas dentro da obscuridade do eu. A casa se modifica pela memória, mesmo quando nada é movido de lugar. E aí o próximo slide. Cito, o poema Um Casaquinho Preto. Como podia saber que vivia num lugar tão distante e numa casa tão grande? Que a mãe me falava de debaixo da terra e que o seu rosto era uma sombra passada sobre mim debruçada? Que o seu nome me chamava e eu já lá não estava, porque tinha crescido e porque tudo crescera comigo. A casa, o quarto, os livros, até o céu crescera e se afastava. E que eu próprio era uma recordação de que já mal me lembrava. As casas crescem conosco, vivem e morrem. No poema, porém, crescer significa também afastar-se, adquirir proporções tais que não são mais abarcáveis. Se a casa, como indica Bachelard, é o nosso primeiro universo, sua maneira de expandir, e segundo as leis da astronomia o universo está sempre em expansão, é demarcar distâncias. Enquanto o primeiro contato e lugar, o poeta não pode medir a dimensão do espaço que habita. A medida da casa é a medida do seu mundo. Note-se que o sintagma casa já está presente no título do poema. É parte de Um Casaquinho Preto. Referência que parece indicar algum tipo de recordação da infância. Inicialmente, a casa e o ser não estão separados, só se afastam quando se tornam recordação. Uma recordação que mal é lembrada porque pertence a um outro tempo e espaço, a um ser outro e passado. Aí o próximo slide. Quanto tempo passou pelo que já não sou, em que outro lugar onde não estou a estar? Após o primeiro contato, a casa não é mais acessível, não podemos tocá-la ou ouvi-la. Sua voz inaugural transforma-se então em uma ficção de origem. Nesse sentido, regressar à casa é, em parte, regressar à memória desta casa. Voltamos a um lugar que já não é e nem pode ser o mesmo. Outro slide. Volto à casa. Ao princípio, provavelmente um pouco mais velho, as mesmas árvores, as mesmas árvores mais velhas, a lembrança dela, passando sem tempo nos meus olhos, como uma ideia feita ou como um sentimento. Casa e princípio são termos equivalentes aqui. Encontram-se as mesmas árvores, só que mais velhas, e portanto outras, diferentes. A casa, esse momento inicial, é agora uma lembrança, e como toda lembrança está eivada de ficção. Em uma entrevista a Luiz Miguel Queiroz, Manuel Antônio Pina declara: todos os regressos são o de Ulisses. O que se recorda é a nostalgia. A citação é só isso, né? Todos os regressos são os de Ulisses. O que se recorda é a nostalgia de um lugar, um amálgama de memórias próprias e alheias, de realidade e ficção. Nostos, na poesia épica grega, é o termo usado para designar a tópica do regresso de um herói à casa. O exemplo mais famoso, obviamente, é a Odisseia. Desse termo surge o moderno nostalgia, palavra tão ligada à poesia lírica. Assim, poderíamos parafrasear a declaração de Pina como: todos os regressos são nostálgicos. O que se deve entender como nostalgia, porém, não é um exacerbado sentimento acrítico e quase inconsciente pelo passado. Na poesia de Pina, nostalgia é um dos nomes para o desejo, já consciencioso de sua falha em ultrapassar a inelutável lacuna entre palavra e objeto. Paul de Man, no ensaio Intentional Structure of Romantic Image, que abre o livro Rhetoric of Romanticism, associa a imagem poética ao que ele chama de nostalgia do objeto. Cito Paul de Man. A imagem é inspirada pela nostalgia do objeto natural, expandindo-se até se tornar nostalgia pela origem desse objeto. Fim da citação. Entretanto, a imagem poética não resgata uma origem, ela é a admissão da falta de uma entidade originária.
Ainda que não citado diretamente, é provável que Deman tenha recuperado o termo do campo da psicanálise, especialmente em textos como O Luto e Melancolia, de Freud, e Os Seminários de Lacan. O último, aliás, diz o seguinte acerca do conceito. Cito: uma nostalgia liga o sujeito ao objeto perdido, através do qual se excede todo o esforço da busca. Ela marca a redescoberta do signo de uma repetição impossível, já que, precisamente, este não é o mesmo objeto, não poderia sê-lo. Fim da citação. É justamente nessa diferença apresentada pelo psicanalista francês que recai a ênfase dada por Deman no que diz respeito ao estatuto ontológico do objeto e da imagem. No primeiro, existência e essência coincidem o tempo todo. Já no segundo, há uma dependência metafórica. A palavra poética se origina como algo. Como espaço de origem e pertencimento, o espaço impossível da casa, impossível porque se tornou ideia apenas, palavra e lembrança, para usar os termos de um dos livros de Pina, é substituído pela nostalgia. O ideal poético passa a ser a tentativa de recuperar o irrecuperável, um passado que já não existe mais ou que, por ser idealizado, nunca existiu. No poema Sob Escombros, o momento em que o sujeito e objeto, os nomes e as coisas estavam tão próximos que até mesmo se confundiam, é chamado de clarividência da infância. Lugar utópico que foi convertido em nostalgia, em nomes supostos, escombros, ruínas. Por isso, esse lugar de origem só pode ser composto por um mosaico de imagens colhidas desses escombros e ruínas. Volto a citar, né, o verso de Pina: uma casa é as ruínas de uma casa. Casa como imagem única e homogênea, vista de forma clara e evidente, ficou perdida em um espaço sem lugar nem linguagem. Como o poeta então desenha esse espaço, transforma, como um arquiteto e construtor, a matéria em sentido, pedaços de minerais em uma unidade simbólica da vida e da morte dos seres? Cito o poema que abre o último livro de Manuel Antônio Pina, publicado em 2011. Então, o próximo slide é o que tem como se desenha uma casa. Começa. O título é Como se desenha uma casa, né, do último livro que tem, né, o mesmo título. Primeiro, abre-se a porta. Por dentro, sobre a tela imatura, onde previamente se escreveram palavras antigas, o cão, o jardim presente, a mãe para sempre morta. Anoiteceu, apagamos a luz e, depois, como uma foto que se guarda na carteira, iluminam-se no quintal as flores da macieira. E no papel de parede agitam-se as recordações. Protege-te delas, das recordações, dos seus ossos, das suas conspirações. Usa cores morosas, tons mais que perfeitos. A rosa para as lágrimas, o azul para os sonhos desfeitos. Uma casa é as ruínas de uma casa. Uma coisa ameaçadora à espera de uma palavra. Desenha como quem embala um remorso, com algum grau de abstração e sem um plano rigoroso. É preciso saber o que é uma casa para poder construí-la, e o poeta a conhece de maneira íntima. Por isso, o primeiro comando é abrir a porta e olhar interiormente. Evoca-se uma materialidade a partir da montagem de um desenho na tela, do poema no papel, uma espécie de inscrição endereçada ao impresente. Apesar da alusão no primeiro verso a um ato físico, abrir a porta, o que se encontra dentro da casa é a ausência dos objetos, apenas inscrições de palavras antigas para coisas já mortas. O que observamos no poema é uma casa em ruínas, fragmentos desprotegidos das recordações. É uma casa-palavra, para evocar a relação presente na rima toante dos dois primeiros versos da última estrofe. Em entrevista ao jornal Público, em maio de 2009, e portanto 2 anos antes da publicação em livro do poema acima, Manuel Antônio Pina diz o seguinte: o regresso à casa é a melancolia da infância, e é também a morte. Do mesmo modo que nascemos do ventre da mãe, há um regresso, uma espécie de percurso circular ao ventre da terra. Por algum motivo, dizemos a terra natal. Fim da citação. Pensemos nessa imagem de ventre, o ventre da mãe e da terra, respectivamente, como lugar de origem e término. Ambos são, a um só tempo, espaços que protegem, mas que também assombram, uma coisa ameaçadora. A casa é o lugar dos afetos. Cito: entro no amor como em casa. Um verso de Pina, e também ao qual, né, se retorna ao morrer. Lembremos que esses versos de Pina aludem ao poema de Ricardo Reis, em que lemos: e entra na morte como em casa. Ela é a nossa primeira e última morada. Porém, o espaço em que o poeta se insere ao desenhar a casa só pode ser intervalar, não é um contato com o princípio nem com o fim, é apenas tardio.
Já na primeira estrofe, lemos que sempre se retorna à casa um pouco tarde. Atrás da porta jaz uma tela imatura, mas não branca. Alguém a rasurou previamente. Lá se encontram sombras onipresentes na memória, mas impresentes enquanto matéria física. Reino animal e reino vegetal, o cão e o jardim, assim como a figura matricial, encontraram e ainda encontram abrigo nesse espaço. A casa é o lugar dos vivos e também dos mortos, lugar de presença e ausência. Por isso a ideia de ruína seja talvez a única apropriada para essa casa-recordação, casa-palavra do poema. A casa que é possível desenhar é feita de fragmentos perdidos, de imagens nostálgicas. Em outro poema do mesmo livro, intitulado justamente Ruínas, lemos na última estrofe. Aí, próximo slide, por favor. Agora é tarde, do que podia ter sido restam ruínas, sobre elas construirei a minha igreja, como quem, ao fim do dia, volta a uma casa. Paradoxalmente, o agora é sempre tarde para aquele que busca encapsular o tempo em imagens. É através das ruínas que o poeta pode conjugar passado e presente, sua condição a um só tempo nostálgica e tardia. É famosa a analogia de Walter Benjamin entre alegoria e ruína. Cito, as alegorias são no meio dos pensamentos o que são as ruínas no reino das coisas. Jean Starobinsky, analisando o poema O Cisne de Baudelaire, usa esse conceito benjaminiano de alegoria para mostrar que a palavra poética coloca-se conscientemente com uma distância insuperável que, cito, se instaura entre a imagem concreta, significante, e a entidade abstrata, significada. O olhar do poeta é da nostalgia de um momento perdido e impossível, momento sem memória ou palavra onde predominava a totalidade, mas ao qual se chega tarde, sabendo-se que não é possível reparar a distância temporal. De maneira semelhante e apoiada nos textos de Benjamin, Rita Basílio, uma pesquisadora sobre Pina, da obra do Pina, aponta a consciência da temporalidade como fator decisivo para a expressão alegórica, como ruína das coisas. Cito a pesquisadora. A expressão alegórica é, assim, a da palavra sujeita à consciência da sua própria temporalidade, isto é, sujeita à sua própria condição de fragmento, de ruína, de um todo do qual, sem deixar de ser ainda parte inconciliável, é já o modo manifesto da sua irresgatável dissolução. A alegoria é, por conseguinte, o modo de expressão próprio da consciência da morte, que tem na categoria do tempo a sua marca distintiva. Em uma nota anterior a essa citação, a pesquisadora afirma que a alegoria expressa a perda do elo, a perda da ligação entre a palavra e uma outra coisa, para a qual não pode, senão, e sempre na incoincidência de uma distância, apontar. Assim, ligam-se à ideia de alegoria, a nostalgia pela perda da ligação entre a coisa e a palavra, e as ruínas que, em um sentido arqueológico, cito Harrison, representam, ou melhor, literalmente incorporam a dissolução do sentido em matéria. Voltando ao poema de Pina, e em especial ao verso Uma casa é as ruínas de uma casa, poderíamos dizer que uma casa dá sentido humano à matéria, ao mesmo tempo em que dilui esse sentido na própria matéria como ruína. Sua relação com o tempo não é a de totalidade, mas da deterioração de um todo coeso. Nas ruínas, o interior da casa é exposto ao seu exterior. Não há como diferenciar dentro e fora. Mas a condição do poeta como construtor de casas-poemas, é ainda mais drástica. Se faz a partir de uma espécie de ruína das ruínas. Cito um verso de Pina: eu tenho apenas palavras, a palavra vermelho, a palavra azul. Em um sentido físico, a linguagem, essa heideggerianamente casa do ser, é um anti-abrigo. E aí, o último poema a ser citado no slide, Uma Casa, é o último slide. Uma casa. Perde-se o corpo na inabitada casa das palavras, nas suas caves, nos seus infindáveis corredores. Pudesse ele, o corpo, o que quer que o corpo seja, na ausência das palavras, calar-se. Não, com nenhuma palavra abrirás a porta, nem com silêncio, nem com nenhuma chave. A porta está fechada na palavra porta para sempre. O azul é uma refração na boca, nunca o tocarás. Nem sob ele te deitarás nas longas tardes de verão, como quando eras música apenas, sem uma casa guardando-te do mundo.
A casa das palavras nos perde em um infinito labirinto babélico. Perdemos-nos em caves e infindáveis corredores, que não levam a um caminho seguro e tangível onde pousar a cabeça. Nenhuma palavra, nenhum abracadabra abrirá as portas físicas do real. Conclusão essa que é dada a partir de um ritmo aliterante, a soar quase como música apenas, presente nos versos. Tiago, te pedir para você encaminhar para a conclusão, que eu acho que o seu tempo já se esgotou. Tá, Mesmo considerando os acréscimos aí, tem problema. É o último parágrafo, obrigado. Então, a soar quase como música apenas, né? O ritmo aliterante do verso. A porta está fechada na palavra porta para sempre. No entanto, mesmo nos fazendo perder, um labirinto ainda é um lugar de proteção, nos guarda do mundo, como sugere o último verso. A linguagem nos tira do contato direto com as coisas, nos torna minotauros encerrados numa casa-prisão. Mas ela é uma casa, e não a casa, porque talvez já tivemos ou teremos outras. Algum lugar exterior, a pátria pura página, né? Isso é um verso do Pina também, sobre o qual podemos nos deitar nas longas tardes de verão, citando o poema assim. Essa outra casa, a da pura coincidência, onde se encontra o passado no passado, o presente no presente, é o lugar de origem, ventre da mãe, e ao qual se regressa, ventre da terra, sem linguagem e memória, sem o sabor de palavras estrangeiras na boca, lugar onde se unem ou coincidem os dois nós da vida. Obrigado. Obrigado, Tiago, pela interessantíssima comunicação. Esses poemas do Pina, eles, embora não tenham um título, me lembram muito o subgênero, né, de poemas noturnos. Essa coisa dessa frouxidão das luzes, né, da penumbra, uma casa vazia, né, que aparenta estar vazia, né? Uma tradição, né? Poemas noturnos, uma tradição. Quase todo poeta, a partir da metade do século XIX, escreve poemas noturnos. Século XX, contemporâneo. Não sei se o Pina tem poema noturno. Você deve saber melhor que eu. Com esse título específico, noturno. Não. Você sabe ou não tem, sabe? Não tem. Não tem? Não. Enfim, Thales, a gente tem tempo para conversa? Então, a princípio, o limite da mesa são até 10 horas. Às 10 horas eu tenho outra mesa, então pediria a vocês que aproveitassem esses 12 minutos restantes. Beleza. Então, eu abro agora para a possibilidade, né, de os participantes que estão assistindo fazerem alguma pergunta aos nossos apresentadores. Fiquem à vontade. Se não houver, vou pedir para eles responderem as questões que eu propus. Tá, eu tenho uma questão. Eu vou tentar envolver as duas primeiras falas. Né? A primeira, né, eu estava acompanhando aqui. Né? Tem ali do Felipe as apresentações. Gostaria apenas de perguntar a Suzana qual é a referência. Oi? Eu já estou abrindo aqui para colocar no chat a referência da Gâmbia. Já colocou, foi mais rápido que eu. Alguém, gente? Mais alguém? Eu acho que está tendo algum delay que o Thiago estava falando. Alguém, gente? Mais alguém? Vou fazer nesse sentido. Tiago está falando? Mas estava travando, deu um delay, não sei se é o meu. Não, eu ia fazer uma pergunta para... Você vai fazer uma pergunta? Fique à vontade. Se eu puder. Não sei se é meio uma pergunta, mas... Não, é uma pergunta também, mas... Tá. Primeiro, né, sobre a questão da intertextualidade, né, com o Salmo. O Silvio notou também, né, que o salgueiro é a árvore dos namorados, né, ela esconde, e ela também é chamada de chorão, né. A gente também tem que notar essa imagem, né, que é a imagem do chorão, em várias línguas, né, não só em português, mas em inglês ela tem esse nome, vamos dizer assim, comum, chorão, né, o chorão. E eu tenho uma questão, né, pensando no poema do Daniel Faria, que eu abri aqui, estava perto o livro,
E no do Camões também, né, tem uma indagação, né? Se indaga alguém. A quem, né, se indaga será esse poema, né? Se você pensou nessas questões de apóstrofe, né? De dirigir a alguém, né? Quando o poema se dirige a alguém, quando ele faz uma pergunta, né? E isso, né, acho que tem tudo a ver com aquela questão que você falou, do poema tentar presentificar uma ausência. Então, ele está, né, falando com alguém que está ausente aqui, e tentando presentificar essa ausência pela performance, né, do poema, né, ao se dirigir a alguém. Né? E se isso faz você pensar, tem alguma relação. Né? E aí também eu lembrei do poema, um poema da Fiamma, né, que é o Canto de Orfeu, que traz algumas questões que dá até para juntar os dois, né? Aí já pensando na segunda fala, né, sobre essa alquimia da linguagem, né? Eu acho que eu abri o poema aqui, né? Eu acho interessante, né? O final do poema, além do começo, né? Que ele fala, pendurou no salgueiro a cítara, né? Já tem uma referência lá agora ao salgueiro e as questões, né? Mas o final que ele diz, né? Mas o sábio, ela diz, né? A Fiamma, mas o sábio Orfeu deixou a lira somente ser tocada pelo vento, quando o canto perseguia a imagem. E essa questão, né, aqui também, né, de se transformar em obra, ou a matéria, né, deixar a matéria falar. Né? A matéria do canto do Orfeu, né, é o lamento, né, e por isso também o salgueiro, o chorão, etc. Né, deixar ser tocado pelo vento, né, a matéria falar. Né, como que isso pode, né, entrar nessa ideia de transformação, de alquimia, quando também, né, a gente tem essa ideia de que a palavra, de alguma forma, né, se transforma ela trava, né, essa questão de deixar falar a matéria, né, ela se torna, em algum momento, um problema. Era mais ou menos isso, não sei se... Tiago, super obrigada não só pelas suas análises e observações, mas por trazer também esse poema da Fiamma. Eu estou falando que justamente eu estou pesquisando Daniel Faria e essa era uma das vertentes, né, desse recorte do Salmo. Mas, por exemplo, isso do vento da Fiamma não deu tempo de se falar aqui, mas tem um poema do Saramago sobre o Salmo que coloca essa questão do vento que entraria em diálogo perfeito com a Fiamma também. Uhum. E sim, essa voz, essa evocação, né, esse evocativo está omitido no poema do Daniel Faria, mas de certa forma ele existe esse, como a casa é para o Pina uma ruína, para o Daniel Faria o silêncio é uma ocupação de lugar, é o único lugar do qual ele está, de alguma forma ele se situa, né? Ele é um homem mal situado, ele está sempre num movimento de errância, de peregrinação mesmo, né? E eu acho que aqui ele tem um pouco esse evocativo, de fato, trazendo um pouco dessa intertextualidade com como um cativo, né? Como aquele que está, de alguma forma, falando com aqueles que tiraram da sua própria terra, né? Então, não necessariamente a gente consegue analisar exatamente quem poderia ser esses opressores, mas ele mesmo coloca no poema, né? Ele coloca ali ali nos pediam em solo alheio que cantássemos canções da nossa terra. E repete, igual no Salmo, né? Como poderíamos cantar a nossa infância tão longe num país estranho? É como se ele já tivesse também desterritorializado, né? Fora desse lugar do qual ele poderia... E que a casa, no sentido assim, a habitação é uma infância para ele, né? É ali onde, de alguma forma, se pode se sentir familiarizado com um lugar, pertencendo a um lugar. Então, eu te agradeço muito por essa referência da Fiamma também. Acho que está aqui dentro da minha coleção de cantos dialogando com esse salmo. Assim. Muito obrigada. De nada. Tem ainda um outro poema da Fiamma sobre Babilônia que faz referência também a esse salmo. E ela tem um ensaio em Labirintos Camonianos, Outros Labirintos, que ela trabalha questões filológicas do poema camoniano também. Maravilha.
quanto a essa É um salmo muito relação... presente na poesia portuguesa, né? Assim, é impressionante mesmo. Acho que tem essa questão de não pertencer à própria terra, e mesmo no Antônio Lobo Antunes tem essa questão política mesmo, né? De um exílio dentro do próprio país, né? Então, é muito interessante. Obrigada. E quanto à questão desse poema, né, relacionado à alquimia, é um poema que eu nem selecionei, né? Então eu já anotei aqui para poder pensar nisso também. Obrigada, Thiago. Silvio, tá desligado o microfone. Silvio, acho que está desligado. Isso. Isabela começa falando do Camões, que é a referência inicial aí que ela usa, e acaba desmoronando esse mito de que o Camões lírico não traz questionamentos políticos, né? Vocês estão trazendo outros poetas, né, mais recentes que usam as mesmas imagens e estão indicando ali uma conotação política. E, a meu ver, realmente, o Camões lírico também tem crítica política. Essa ideia Eu concordo, com certeza. essa coisa da Babilônia, do exílio, Camões está falando do contexto dele, de corrupção, que você, Isabela, mencionou muito bem, que já está presente nos Lusíadas numa espécie de antiépico que está presente ali, né, subterrâneo ao épico. É o lírico, né, é o poeta lírico que está ali. Exatamente. Exatamente. Silvio, Suzana, você eu quer? levantei a mão para falar. Diga. É porque eu não estou conseguindo colocar no chat, por algum motivo está travando. É para o Tiago, porque o Tiago ele fez uma referência ao Podeman, e só que ele falou do título da obra em inglês, né? E na sequência ele fez a citação em português, e aí eu não sei se foi a tradução dele, né? Uma tradução livre, ou se essa obra do Podeman tem em português e qual é a editora, e também o nome da referência que eu não peguei. Não tem tradução, fui eu que traduzi. Eu nunca deixo no original, sempre traduzo, né? Mas daí como eu não li as notas, né? A tradução eu traduzo quando não tem. Então, não tem traduzido, né? Podeman, acho que só tem 2 obras no Brasil traduzidas, né? Alegorias da Leitura. E, quer dizer, tem uma em Portugal, tem 2 em Portugal, né? Tem o Das edições Lighting 70. Insights, acho que na Cotovia tem um livro Rodovia. também. Foi o Miguel Tamen que traduziu. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu fechei meu texto. Eu vou colocar no chat ali a referência. Agradeço. Tá. Deixa eu achar aqui certinho para colocar. Suzana, quer dizer alguma coisa sobre aquela questão que eu propus? De uma forma geral, é uma questão que às vezes as pessoas deixam passar, assim, pela obra da Fiamma, né? Ela tem questões, são 2 coisas, né? Mas em relação à questão feminina, ela apresenta isso na obra dela, só que talvez de uma forma muito mais leve, talvez, do que as companheiras da Poesia 61, por exemplo, né? Do que a Luísa Neto Jorge e a Maria Teresa Horta. Mas ela trabalha isso. Eu citei O Operário Cantado, é de Barcas Novas, né? De 64. 67. Nesse mesmo livro, ela tem um poema que se chama Poema para a Padeira que Estava a Fazer Pão Enquanto se Travava a Batalha de Eudes Barrota, que ela trabalha algumas questões da mulher naquele cenário de guerra colonial, em cenas vivas. Ela tem um poema fantástico chamado A Roupa, que já é um poema lá de 2000, que ela também trabalha questões de corpo e de coisas que são impostas ao feminino, mas realmente é uma coisa, assim, não está, né, na minha pesquisa, porque eu estou mais relacionada mesmo à alquimia, mas é uma coisa que aparece, assim, na poesia dela. Até a Fernanda Drummond, na tese dela, que ela defendeu ano passado, eu acho, a Fernanda Drummond do UFRJ, ela menciona um pouco que ler Fiamma pelos óculos benjaminianos, por exemplo, nos permite visualizar algumas questões políticas que muitas vezes são deixadas de lado na obra da Fiamma. Então, Obrigado, essa Suzana. questão aparece. Olha, nós não temos tempo para mais nada. Para mim foi um imenso prazer mediar essa mesa, ver Juliana e conhecer Isabela, Tiago e Suzana.
pesquisadores muito competentes. Vocês estão de parabéns pelos trabalhos apresentados. Espero que nós possamos nos rever em outros encontros futuramente. Agradeço muito, Silvio. Eu queria pedir se as pessoas pudessem colocar os pesquisadores o e-mail, que eu gostaria de trocar uma bola aí com vocês. Então, se vocês tiverem um e-mail de vocês, agradeço muito. Coloquem no chat, então. O meu chat está totalmente travado, não sei por quê, mas o meu e-mail é guedesb.juliana@gmail.com. Obrigada, Silvio, imenso prazer estar revendo, né, você aqui, mais um Abraplip. Esperamos que daqui a 2 anos a gente consiga se encontrar presencialmente, que essa pandemia dê um sossego para a gente. Valeu, gente. Abraços. Tchau. Parabéns para vocês, tá? Obrigado, é só encerrar aqui, né, Sara? Parabéns a todos. Obrigado, professor, pela mediação aqui na nossa sala. Parabéns a todos pelas apresentações. Desculpem não podermos avançar às 10 horas, mas temos que dar continuidade à nossa programação. Então, aproveitando já esse sentimento de nostalgia, né, espero que tenham aproveitado bastante a Abraplip e continuem conosco conectados até o final do dia. Um abraço a todos.